Como é o teu olhar? Como é o seu olhar? Isso. Em Mateus 6:22, Jesus, ele fala assim, 6:22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Estava pensando sobre isso. Qual o nosso olhar para a vida das pessoas, para a nossa vida? Qual o nosso olhar? Como nós enxergamos as coisas? Por muito tempo, eu fui uma pessoa que enxergava muitas coisas com os meus olhos naturais. Sim. Enxergar as coisas com os olhos naturais é você passar pela vida enxergando tudo como a sua emoção, como a sua mente, como a vida é. Ué, mas isso não é normal? Sim e não. Quando eu enxergava dessa forma, eu me sentia uma pessoa triste, solitária, julgadora. Eu me sentia uma pessoa completamente presa ao estereótipo que a sociedade, que o mundo tem para as coisas. E quão pesada a vida era para mim. Um dia, eu falei para o Senhor, como é enxergar, como é amar o outro, como é não ter raiva, ter o perdão do outro. Eu não consigo. Como conseguir perdoar uma pessoa que faz mal para outra? Como conseguir perdoar uma pessoa que traz para você um peso, um fardo na sua vida? Sim, porque tem pessoas que o olhar é tão condenatório, tem pessoas que às vezes fazem tão mal para você, mas está fazendo mal para si mesmo. E ainda assim te contamina, dependendo do seu olhar. E aí Jesus fala, porque ao meu coração eu senti nitidamente através da palavra o Senhor esclarecer. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu comecei a pensar. A candeia do corpo são os olhos, ou seja, a lanterna, a luz do meu corpo são os olhos, o meu olhar. Então eu vejo de acordo com o que eu penso, e muitas vezes o que eu penso está errado. Muitas vezes o que eu penso é o meu julgamento. Muitas vezes o que eu vejo não é. Sabe quando você olha para uma pessoa e a pessoa está sempre carrancuda, fechada, a pessoa não consegue sorrir, a pessoa não tem nunca o olhar dela para você é um olhar de vida. Jesus morreu por aquela pessoa também. E aí, o que acontece? Quando a gente muda o olhar, primeiro porque perdão é decisão. Você não consegue perdoar sozinho. O perdão é algo que faz bem, que te liberta, que te leva a viver planos e sonhos maravilhosos de Deus, mas é decisão. Sozinha realmente você não vai conseguir. Sozinho, nem pensar. Você só consegue perdoar quando você chama o Espírito Santo de Deus para a tua vida. Ou melhor, quando você clama o Espírito Santo de Deus que está em você. Porque
Porque no momento que você aceita Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é Ele que está em todo tempo em nossa mente. O que no mundo, muitas vezes, as pessoas entendem como consciência, nós entendemos como a voz de Cristo falando a nós. E quando nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, que nos ensine, olha, eu quero ter esse olhar para a vida das pessoas, eu quero ter esse mesmo olhar para aquele que me machucou, eu quero que meu olhar seja transformado. Quando você fala, eu perdoo pela fé, você pede Espírito Santo de Deus, porque é assim, me ensina. Deus me ensina, Cristo me ensina. Ele é o nosso ajudador. O Senhor falou, eis que eu vou para o Pai, mas eu deixarei convosco o Consolador. E o Espírito Santo de Deus é quem consola, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos dá um novo olhar. Ele nos dá um novo olhar, uma nova maneira de enxergar a vida. O perdão só é possível quando nós olhamos com a lente do amor de Deus através da decisão de deixar que o Espírito Santo de Deus conduza esse perdão em todo o tempo, transformando o nosso coração, transformando o nosso ser. E passamos a enxergar com a ótica de Cristo, com a ótica do olhar de Cristo. Aí sim é possível perdoar. Mas onde você quer chegar, Dani? Eu quero chegar que o nosso corpo, ele pode e deve ter luz de Cristo. Os nossos olhos, eles devem ser luz. Eu comecei a pedir ao Senhor, Deus, me ensina a olhar com o seu olhar. Me ensina a olhar com os seus olhos. Me ensina a enxergar além do que eu vejo. Como olhar para o outro e amá-lo? Como olhar para aquela pessoa que às vezes não sorri? Aquela pessoa que às vezes só faz mal para você, ou só faz mal para o outro, ou às vezes só diz coisas pesadas. Como olhar para a vida e enxergar a leveza de Cristo? E através da palavra, o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque é a palavra quem liberta. Quanto mais da palavra você tiver em você, na sua vida, mais transformada, mais de Cristo você vai ter em você. E os nossos olhos precisam ver além daquilo que nós vemos. Muitas pessoas estão vazias por dentro. E cada uma delas demonstram nas suas atitudes o que elas têm. Dani, às vezes pode ser timidez, sim. Timidez. Porém, a timidez não isenta a pessoa de sorrir para a vida. Não isenta a pessoa de simplesmente ter uma atitude de amor com o seu próximo. A timidez, ela muitas vezes nos paralisa. Sim, nos paralisa. Mas a timidez não nos impede de amar o outro, de enxergar como a luz do sol. Eu tentei fechar a cortina para conseguir falar com vocês de uma forma melhor. Mas a luz do sol, ela entra. E é essa luz, essa luminosidade, porque Jesus é o nosso sol, o sol da justiça, é essa luminosidade que a gente tem que pedir a Deus que Ele enxerte em nosso olhar. Olhar o outro através do que Ele é. Ter a sensibilidade de Cristo, ter esse feeling de olhar a vida com ternura, de olhar a vida como Cristo olhou. Cristo passou pela vida das pessoas e Ele parou para observar as pessoas. Quando Ele fala, ainda em Mateus 6, 26, ou melhor, Mateus 6, 25, que Ele continua falando da candeia do corpo,
Aí fala que a gente não pode ter dois senhores, mas ele prossegue. E aí ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu estou aqui hoje para falar que muitas coisas na minha vida eu enxergava com os olhos da amargura. Eu enxergava com os olhos do que eu tinha dentro de mim, porque por muito tempo dentro de mim tinha escuridão. Por muito tempo dentro de mim havia um olhar do que a vida fez para mim. E um dia eu encontrei Jesus na palavra. Encontrei Jesus no meu próximo. Encontrei Jesus ao meu redor. Encontrei Jesus no sorriso dos meus filhos. Encontrei Jesus em meu ser. Os meus olhos continuam os mesmos, mas o meu olhar foi totalmente transformado pela luz de Deus. Permita-se ser transformado por esse olhar que Cristo nos dá. Aprenda a enxergar além do que seus olhos veem. Como assim? Quando você vê uma situação ou quando você vê alguém, peça ao Senhor para dar o olhar dele sobre aquela vida. Porque quando a palavra fala que o Senhor morreu por todos, e diz também que ele nos amou e nos amou até o fim, ele amou a todos nós. Então ele nos olhou além do que nós somos, além desse estereótipo, além do que nós estamos demonstrando. Quando nós enxergamos com a ótica de Cristo, tudo muda. Tudo muda. Que a partir de hoje nós venhamos a permitir que o olhar de Cristo preencha o nosso ser, preencha o nosso cotidiano. Que o olhar de Cristo nos revele o amor que Ele tem por cada um. Que o olhar de Cristo seja o olhar que vai direcionar a nossa vida. Isso é exercício, tá? Isso é um exercício constante. Isso é um exercício diário de fé, de perseverança e amor. Da mesma forma que muitas vezes as pessoas só enxergam trevas e o corpo dela, o semblante dela é pesado, porque as trevas estão na mente, porque estão sempre desconfiadas, porque estão sempre pensando no que podem fazer contra ela. Que o nosso olhar seja transformado com o amor e a bondade de Cristo. Que passemos a enxergar o outro com o olhar que Ele enxergou. Que os nossos olhos sejam luz e que a luminosidade de Cristo esteja em nós para que possamos olhar para cada coisa que acontece nas nossas vidas e possamos ser gratos. A luminosidade é a luz que nós carregamos dentro de nós, porque a luz é Cristo. Quando nós temos a luz de Cristo no nosso olhar, por onde passamos, vemos boas coisas que a vida pode nos proporcionar. Que nossos olhos sejam bons, assim como essa luz, que insiste em atravessar a janela. Que o nosso olhar seja essa luz, a luz do sol, para que possamos brilhar, como Cristo diz, que
todo o nosso corpo é luz quando nós enxergamos a vida com o olhar dele. Amém? Um bom dia. Deixe a luz do sol, deixe a luz de Cristo preencher o teu ser e brilhar em você. Paz.